Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 8 de maio de 2025. E nesse horário das 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública, que sempre às quintas-feiras é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar capítulo 8, que tem por título, né? Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós vamos estudar os itens 15, 16 e 17, que antecedem as instruções dos espíritos. E hoje nós recebemos aqui, com muita alegria, o nosso irmão Oswaldo Francisco, trabalhador do Núcleo de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Obrigado, Oswaldo, por aceitar o nosso convite a estar conosco estudando esse evangelho abençoado. Nós fazemos um estudo sequencial. Essa casa espírita, Oswaldo, se localiza em que bairro? Então, o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, na verdade, ele fica ali no Anil, em Jacarepaguá. Lá Ele no fez Anil. agora, completou no dia 1º de maio, 20 anos. É o Francisco Cândido Xavier, né? É, Chico Xavier, tá com o Chico Xavier mesmo. É Chico Xavier, isso lá no Anil. Nós Chico Xavier. frequentamos durante 22 anos o CEOI, que eu acredito que você conheça, né? Centro de Educação e Orientação Espírita Gerdos Gonçalves da Taquara. Durante 22 anos, e agora nós estamos Isso. aqui em Petrópolis, na casa de Francisco de Assis. Muito obrigado, tá, meu amigo, por você aceitar estar conosco aqui, estudando, trazendo as suas reflexões, para que possamos compreender melhor esse Evangelho do Senhor. Isso. E o tema, né, desse item 15 é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Nós vamos estudar esses três últimos itens desse escândalos, né? Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma pequena página desse livro aqui de Novas Mensagens do nosso irmão Cleiton Levi, pelo espírito Sheila. E a mensagem escolhida para a noite de hoje é: antes de agir. Diz assim a nossa irmã Sheila: há 5 atitudes capazes de nos trazerem felicidade: perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre. E há 5 comportamentos que levam ao sofrimento: alimentar a mágoa, fermentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece e vingar-se. É possível que ainda te encontres perante uma destas situações. Antes de agir, lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, ao nosso irmão, o orientador de nossa casa, Francisco de Assis, e todos esses espíritos amigos que tanto têm trabalhado ao longo dos milênios para nos ajudar, para nos amparar, para nos consolar, para nos proteger, intuir, enviando-nos ensinamentos que nos ajudam na nossa edificação, na nossa reforma moral. Que o Pai abençoe a cada um desses irmãos. E rogamos também que o Pai abençoe todos aqueles outros irmãos nossos que ainda se mantêm afastados de Deus, fugindo, né? Não aceitando as suas leis divinas, não querendo obedecer a essas leis, não buscando a sua renovação moral, não buscando no Evangelho de Jesus aqueles ensinamentos tão importantes para a nossa vida que nos levarão à verdadeira felicidade. E por isso esses irmãos se encontram em desequilíbrio e sofrimento.
Mas também te pedimos, ó Pai, a tua bênção para o nosso irmão Oswaldo Francisco, para o seu trabalho, o seu esforço, para seus projetos, que ele e sua família, seu lar, possam sempre estar sob a tua proteção, Senhor. Que o nosso irmão possa ser sempre muito bem inspirado, para que, ao trazer para nós as suas reflexões, ele possa nos ajudar a compreender melhor esses ensinamentos, mas, acima de tudo, a colocá-los em prática. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Meu amigo Oswaldo, você tem até 7h25, tá? Ok, Completar as suas reflexões, que o Senhor te abençoe e continue a abençoar todos nós. assim seja. Todos me ouvem bem? Estão ouvindo? O som tá bom? Perfeito, perfeito. Então, é com grande alegria, né, que a gente participa do estudo, porque é sempre bom conversar sobre a doutrina espírita. Eu entendo que a doutrina espírita não é, eu sempre falo, não é de contemplação. Ou seja, não adianta você ir para uma palestra, para um culto, como alguns vão num horário determinado, sentar ali e achar que fez a sua parte. E dá trabalho ser espírita, né? Porque o espírita é a prática que importa. Então, eu entendo que a doutrina espírita eu sempre trago o que Jesus falou para os dias de hoje. Que não adianta ficar só no histórico, né? Na história que Jesus falou isso, olha que bonito, né? E para a gente, não para o nosso dia a dia. Então, eu entendo que a doutrina espírita é para a prática. E é como se foi a última palavra, né, Rose, que você falou agora, que possamos praticar. E, então, no estudo de hoje, né, que é uma alegria poder participar aqui com vocês pela primeira vez, o tema está no capítulo 8 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que o título é Bem-aventurados os puros de coração. Nós vamos falar do item 15 a 17. Que o tópico, né, é escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Como eu vou falar a partir do 15 ao 17, é importante, que já foi dito logicamente, né? Já foi estudado, mas o que significa escândalo? E nós aqui no Brasil temos muita dificuldade de entender o que é escândalo, né? Quase não temos isso aqui, né? Nos escândalos não tem no Brasil, então eu tenho uma dificuldade. Mas para facilitar o estudo, eu vou trazer assim, num país distante, né? Acontecem escândalos, como desvios de dinheiro público, né? Aposentadorias, merenda escolar e outra coisa que no Brasil não tem, mas a gente tem que trazer o que existe, né, para trazer para a nossa realidade. E a gente vê sempre, é, tem, assim, já foi estudado também, mas só fazer uma revisão, o sentido vulgar, né, que se fala, é repercussão de uma ação que vai de encontro à moral ou ao decoro. E a gente vê muito isso, quando a gente vê um escândalo que teve, por exemplo, num desvio de verba pública para merenda escolar, ou outra coisa qualquer. Nós ficamos na posição de visualizar, né? Daquele observador. A gente sempre acha que o escândalo é do outro, do político, daquela pessoa de fora. A gente sempre tem esse olhar de fora, né? E esse escândalo, na verdade, será que esse escândalo que é o vulgar ainda, será que isso não acontece com a gente ainda? Já viu aquele dito popular, farinha pouca, meu pirão primeiro? Né? Aí vamos numa situação imaginária, que logo não acontece conosco. Você vai numa festa ou numa casa lá, e você, sua família, seus filhos, e você vai à cozinha, pegar um prato de comida, você vê que tem pouco lá. Tem pouco arroz, ou pouco feijão. Você pega, opa, meus filhos primeiro chegam aqui, vão pegar logo, né? Vamos comer. Vamos garantir o nosso. E a gente garante o nosso. E aí depois chegam outros convidados àquela festa e tem pouco. Mas nós garantimos. E não é um escândalo isso? Que a gente está acostumado a falar escândalo é do político, né? Daquela coisa tão distante. Mas esse ditado, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Será que a gente algum dia, acredito que não, mas algumas pessoas podem fazer isso. Se ninguém sabe, não foi divulgado, ninguém sabe. As pessoas vão reclamar, puxa, que pena, né? Poxa, já que tem pouca comida, porque eu cheguei aqui agora, não tem quase nada. E você quietinho ali, não foi com você, não fala nada, né? Mas aí pode chegar aquele convidado que veio faminto, com a filho pequeno, ele vai chegar, puxa, eu não tenho comida, e você vai ficar com remorso, né? Vai dizer, puxa, ninguém sabe.
aparentemente, né? Mas é um escândalo. Por isso que o sentido também evangélico, e aí o sentido contrário é o seguinte: tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas com ou sem repercussão. Então, enquanto no sentido vulgar, né, que a gente tem, é que alguém saiba que aconteceu, que aquilo foi vivenciado, aquele escândalo ocorreu. Normalmente nós somos na posição de olhar, né, o outro. No caso evangélico, não importa se teve repercussão ou não. Então, nesse caso lá, não teve repercussão. As pessoas não souberam que foi você, né? Nós não fomos acusados de fazer um escândalo, né, no sentido da palavra, mas nós sabemos. E aí aquilo vai no coração, né? E a gente puxa. E aí você fala, pô, eu sou espírita, né? Eu sou cristão, e eu pisei na bola. Eu olhei para mim primeiro. Então, o escândalo é importante, né, que a gente. Eu trago isso muito, né? Na verdade, a gente tem que trazer a doutrina espírita para a nossa prática. E a gente está muito costume, às vezes, de olhar ao longe, né? O outro que está fazendo lá, olha, vamos perdoar. Perdoar o outro que é ruim. Mas o outro é ruim, a gente não vê a gente, né? Então, é só para essa introdução que a gente faz em relação ao escândalo. E aí a pergunta que é feita no Evangelho é o seguinte: é preciso escândalo no mundo? Será que é necessário o escândalo? Aí vamos à pergunta, ao item 15, né, que fala o seguinte: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo é inútil corrigir, ou melhor, corrigir os homens. Mas a pergunta que se faz, isso aqui não bate muito, né? Será que, né, vai ser sempre, vai existir sempre ou necessitará sempre? A gente tem que trazer lá para aquela informação do evolução dos mundos. Os espíritos, né, nós todos, nascemos simples e ignorantes. Lá no mundo primitivo, em quem tem uma primeira encarnação, a gente vive 6 meses. Daqui a pouco eu reencarno de novo, vivo mais 2 anos, que é o mundo primitivo. É lei do forte, né? E a gente vai vivenciando isso. E depois de muitas encarnações, 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 o que acontece? Estamos aqui nós agora, no planeta Terra. Finalzinho do planeta de provas e expiações. Já olhando ao longe o planeta de regeneração. Então, essa evolução ocorreu. Então, o mal, ele existe porque nós somos imperfeitos. Ainda hoje. Depois de milhares, né, de milhões de encarnações, a gente ainda é imperfeito. Mas a doutrina espírita nos permite estudar, né? É o que faz o diferencial de trazer esse estudo e a possibilidade de estudar essa questão. Então, passamos pelo mundo primitivo, vamos ao mundo de provas e expiações, que começa lá atrás. Em Kardec, inclusive, quando fala no item Obreiro do Senhor, ele fala: chegou os novos tempos. Isso em 1890. Nós estamos em 2025. Então, é um período longo, né, de muitas encarnações, de muitas adequações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Então, logicamente, aquele espírito inferior ainda, que está preso ainda à matéria, que ainda, né, não se centralizou no caminho do bem, totalmente ou parcialmente, ele vai ser o mal. E lógico que o plano espiritual não. Nada é por acaso. Então, logicamente, que é aproveitado aquela falha de um companheiro, né, para que essa falha ele possa ser utilizado em benefício de um outro, como se de aprendizado, né, ou coisa parecida. Então, quando nós nos conscientizarmos da nossa evolução e da necessidade da nossa evolução, nós vamos evoluindo, nós não vamos mais querer fazer o mal. Então, não é que o mal é necessário. Logicamente, a partir do momento que nós já pensamos numa evolução espiritual e no futuro próximo vamos reencarnar no planeta de não mais de provas e expiações, mas de regeneração, o mal não vai ser maior do que o bem. Vai estar nivelado, mas o mal não vai ser esse mal do que nós enfrentamos aqui hoje, na Terra. E coisas assim absurdas ainda. Em 2025, às vezes, situações que a gente fala, puxa, ainda isso? Você vê
bandidos esquartejando e achando graça naquela situação. Isso é um mundo medieval. Isso é caverna que fazer isso. Mas no estamos em 2025 acontece. Aí tem noticiário hoje na televisão, policial, uma série de atrocidades que você não imagina que poderiam ocorrer. Mas que são esses companheiros? São aqueles companheiros que estão vindo lá na última oportunidade, né, de reencarnar e de seguir o caminho, né, do bem. Sendo que esse caminho, na verdade, nós temos nosso livre-arbítrio. Então, é um caminho individual, né? Então, você faz, e é curioso isso, né? Porque você faz o bem ao próximo, mas o progresso é individual. Você não cresce sozinho. Não, se você estuda toda a doutrina, se você participa de todas as atividades da casa espírita, mas você não pratica e nem tem um pensamento cristão, você está efetivamente participando? Está efetivamente praticando bem? Ou é uma peça decorativa, né? Eu estou na palestra, eu estou presente, na casa espírita eu estou presente, tem que fazer palestra, eu estou presente. Todos nós. Então, nós somos convidados no Consolador Prometido da doutrina espírita aqui para que a gente pratique a doutrina espírita. E o estudo ele é muito importante por isso, nos relembrar. Porque a gente já sabe, né? Na nossa consciência já sabe de tudo isso. Mas a gente precisa, a gente tem necessidade ainda de estar sendo relembrado a cada momento dessas questões. Então, no item 15, traz esse questionamento, né? De que o mal ele não vai durar sempre. Logicamente, nós estamos num planeta de provas e expiações, e aqui ainda o mal sobrepõe ao bem. Por isso, nós vamos ter ainda a necessidade que o plano espiritual irá aproveitar da melhor maneira, né, na educação daqueles que necessitam. E no item seguinte, item 16, ele fala o seguinte: mas ai daquele que, por quem venha o escândalo, quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele a quem, ao seu mau grado, servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e o de merecer punição. E essa punição, a gente tem que entender o seguinte, né? O nosso pai, vamos trazer para a nossa realidade, o pai, ele educa. O pai, ele não pune com sentido punição isolada, mas sentido educacional. Então, quando a gente é criança, e o pai fala assim, não coloca o dedo na tomada que vai dar choque. E você não obedece. Você vai lá, bota o dedo na tomada. O que acontece? Toma o choque. Então, às vezes, o choque é necessário. Porque por mais que você fale, meu filho, não coloca o dedo na tomada, porque vai doer, vai fazer mal, a gente não ouve. Fala do ponto de vista amoroso, dá exemplo, fala. O que que a gente faz? Quer botar o dedo na tomada. E a gente coloca o dedo na tomada. E a gente toma um choque. É o que acontece com a gente, né? O que o nosso pai ele quer o nosso mal? Não. Por isso que eu digo sempre, aqui se faz, aqui se repara. Aqui não paga. Você repara uma falta cometida lá atrás. E a falta é hoje, né? E Kardec já disse, se você puder recuperar hoje nessa encarnação mal que você fez ontem, né? Faz hoje. Às vezes você no seu dia a dia, você maltratou uma pessoa, amiga, falou de uma forma rude com ela, você chega em casa e fala, puxa, eu tratei mal. Eu devia ter falado aquilo, daquela forma. No dia seguinte, ou no mesmo dia, você vai lá e fala com ela, puxa, desculpa, eu errei, ou tal. Olha que maravilha, né? Que a gente vem com conta pesada. O ideal é reduzir a conta, não aumentar. E às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia. Vai passando, e a gente vai, com o passar do tempo, né, repetindo os erros. Por isso a doutrina espírita, né, ela tem a base nela na prática do bem. E aí a gente vai chegar lá, o que que é prática do bem, né? Cada um tem a sua forma. Uns visitam asilos, por exemplo, e se sentem bem conversando com pessoas. Outros fazem uma quentinha. Outros atendem as pessoas. E cada um tem a sua forma, né? Um é mais tímida, outro é mais extrovertida. Cada um a seu jeito, trabalhando no bem. Isso é um caminho, né, que pode ser feito. Então, aquele que praticou o mal, por isso que aqui fala, aí daquele que praticou o escândalo, ele vai ter que resgatar aquele mal feito. E a espiritualidade aproveita aquele mal feito para que aquele espírito que sofreu, ele também use como aprendizado.
nós estamos no planeta de provas e expiações. Ou seja, ou nós estamos provando alguma coisa que nós prometemos cumprir, né? Na encarnação passada nós fizemos uma série de coisas, nós prometemos chegar agora a ser diferente. Não vou ser orgulhoso, não vou ser arrogante, vou praticar a caridade, vou fazer uma série de coisas. A gente promete muita coisa, né? E chega aqui e esquece disso. E aí é a oportunidade disso. Então, são situações, às vezes, que nós espíritas, né, assim, frequenta a casa espírita, a gente tem que sempre saber o seguinte: nós somos espíritas. Isso significa o seguinte: quantas situações acontecem que às vezes não tem explicação? Vou dar um exemplo. Tem uma história, nada é absoluto, né? Mas vamos fazer uma ficção. Existe uma criança muito pequena que perdeu a mãe por doença. Só tem um pai. E a criança, logo após, tem um assalto, o pai é baleado e morre. E ela fica sozinha. Ela vai ser criada por tio, por avó ou até por estranhos. Qual o nosso sentimento? Coitada dessa criança. Só isso que a gente pensa, né? Olha, o que ela fez tão pequenininha, está sofrendo isso. Mas será, na nossa visão espírita, que esse espírito que está sofrendo agora não foi lá atrás, numa encarnação distante ou próxima, que ele tenha, apesar do pedido de piedade dos pais, ele matado alguém, os pais, o pai e a mãe, e deixou órfão uma criança? Será que ele, para resgatar isso, não é necessário que ele sofra as consequências do que ele fez aquele outro passar? Nada é absoluto. Mas nós temos que, como espíritas, entender que o que a gente vive hoje não é só agora que está acontecendo. Já temos história do passado. E aqui nós estamos perto de provas e expiações. Ou nós estamos espiando alguma coisa, que significa reparar algum ato, ou nós estamos provando. Ou seja, nós fizemos a prova, prometemos, estudamos, agora vamos praticar. Então, se nós fomos egoístas em outras encarnações, nós prometemos que nessa não seríamos egoístas. Vamos ter criado situações aqui para nos deixar à prova. Se o orgulho vai falar mais alto ou não. E como que o plano espiritual vai utilizar isso? Com alguma coisa. Ou seja, alguém, um espírito ainda que necessita de evolução, ele vai fazer o mal. E esse mal vai ser utilizado para que a gente consiga, de alguma forma, aquele espírito que está em prova, né? Se vai passar de ano ou não, ele é posto em prova. Como tantas outras, né? Prova da riqueza, etc. Então, aquele que pratica o mal, ele tem o dever de reparar. Por aqui fala, né? Ai daquele que o escândalo vem. Porque se vier por ele, ele está fazendo mal. E aquele que está sofrendo mal, se souber, ele vai ter o mérito, né? Se tiver a resignação e o esforço no planeta de próximas de passagem, ou seja, nós já tivemos muitas encarnações no passado, vamos ter muitas à frente. Que nós estamos no iníciozinho da escada, lembra da escada de Kardec? Lá tem muitos primitivos, aí temos lá o pró-expiações, a regeneração, e vai seguindo até chegar aos espíritos puros, todos nós seremos espíritos puros. Mas da mesma forma que nós desejamos nos tornarmos espíritos puros, nós também lá atrás já matamos para sobreviver. E achamos normal, porque nós estamos numa situação espiritual, do espírito ali ainda lá embaixo, e progredimos. E o progresso é sempre, ele é sequencial. Mas é obrigatório? É obrigatório, mas você vai seguir de qualquer forma? Não, tem um livre-arbítrio. E a gente escolhe o que nós desejamos fazer. A escolha é nossa. Então, quando você sai de casa e sai para a direita ou para a esquerda, quem decide? Somos nós. Logicamente que quanto melhor estejamos espiritualmente, vibracionalmente, vamos estar sendo acolhidos por espíritos superiores. Agora, se a gente abaixa a vibração, nós pensamos negativamente, quem vai estar ali no nosso lado, acompanhando e dando palpite na nossa vida, né? Aquele espírito que não quer o nosso desenvolvimento, ao acaso, ou mesmo aquele espírito lá de trás, que a gente tem que acertar algumas contas ainda e venham aqui. Então,
A doutrina espírita explica isso, que a vibração é muito importante para o nosso dia a dia. Por isso, se estivermos atentos no nosso trabalho, né, do estudo que nós fazemos, de transformar isso em prática e elevar sempre o pensamento, chega um momento que você está mal, você tem que chegar, opa, esse não sou eu. Eu estudo, eu sei que isso não acontece, não pode ser. Essa pessoa negativa para baixo, aquilo não sou eu. E a gente melhorar a nossa vibração, estamos nos protegendo. E essa função que nós temos como espíritas, né, da prática, da doutrina espírita. Uma coisa tão pequena, né? O pensamento, a força do pensamento. Isso faz com que a gente, por mais que tenham espíritos aqui, ainda praticar o escândalo, que sejam necessários esse escândalo, que estejam em desenvolvimento, mas nosso pensamento elevado faz com que a gente se cerque de espíritos, né, evoluídos, espíritos protetores, guardiões, o nome que seja, para que a gente tenha esse diálogo, né, que a gente consiga ser melhor intuídos no nosso dia a dia. E na pergunta seguinte, no item 17, fala o seguinte: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. E aí Kardec fala: figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra. E essa é uma grande diferença da doutrina espírita, né? Porque a gente pega, às vezes, passagens bíblicas que não fazem muito sentido. A gente vai dizer: Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. São situações tão absurdas, né, que não foi isso. E aí o Consolador, na doutrina espírita, veio o Evangelho, segundo o Espiritismo, para nos explicar o sentido efetivo daquelas palavras. E aqui ele prossegue. E que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo. Isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Nós espíritos estamos fazendo isso? O Arthur Valadares, na palestra, ele citou Emmanuel, que fala o seguinte: ele contou uma história, que é a pergunta que eu sempre faço hoje. Nós somos convencidos ou convertidos? E ele conta a história de Jesus com Simão Pedro, que ali por 3 anos, né, os apóstolos acompanhando Jesus, vendo todas as atividades, acompanhando diariamente aquela situação toda. E Simão Pedro falou para Jesus: Senhor, eu morro por você, pelo Senhor. E Jesus falou: não, não é bem assim, Simão. E é bem assim. Não, mas não é assim, não. Olha, quando você for convertido, você saberá o que eu quero dizer. Isso não ficou triste, né? Poxa, eu estou há 3 anos seguindo o mestre. Acompanho, sou ali do lado dele, fiel. E ele diz: quando eu for convertido, o que quer dizer isso? Aí vem o aspecto ali da última ceia, e aí Jesus fala para o Simão: você vai me negar 3 vezes. Ele acha aquilo absurdo. Como, Senhor? Eu estou do seu lado sempre, morrerei em seu nome, morrerei por você. Aí é nós a fraqueza humana. E passou 3 situações que ele negou Jesus 3 vezes. E ali ao final, no Calvário, passando Simão, vendo Jesus ali preso, olhou para Jesus e não teve por Jesus nenhuma recriminação. Pelo contrário, aquele olhar sereno, dócil. E lá atrás lembrou Simão, Pedro, que quando Jesus falou para ele que quando você se converter, ele falou assim: e quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. E naquele momento, depois de negar 3 vezes Jesus, de olhar fixamente para Jesus, de olhar em retorno, um olhar carinhoso, em nenhum momento crítico, ele entendeu o que era a conversão. E a partir daí teve um papel significativo Simão Pedro no cristianismo, entendendo o que é ser convertido. Porque antes, Simão Pedro era convencido. Ele era convencido que Jesus existia, estava ali, Deus, de tudo que acontecia, ele todas as palavras, ele era convencido que era real. Ele era convencido, mas não era convertido. E nós? Nós somos convencidos ou convertidos? Como nós estamos hoje? Que lição nós aprendemos, né? Que é prática. A prática na doutrina espírita é que faz o espírita. Então, quando eu disse, né, no início, não adianta você proferir palestra, não adianta participar
da evangelização de casa espírita, ir até visitar asilo, fazer quentinha, que é um horário específico que você está ali trabalhando, mas passou dali, né? Você está na casa espírita, você é uma pessoa maravilhosa, né? Todo mundo tal, sereno. Aí saiu, atravessou a calçada, passou, cruzou, o carro deu uma fechada, já vai, né? Já passa já. E aí? E aí veio os trabalhadores da última hora, né? Que nós somos. Mas não é o espírita que é o trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora, o trabalhador do Senhor, é aquele que efetivamente quer trabalhar. E aqui no último item, de forma tão enérgica, é exatamente isso. Se o escândalo é ruim, se a sua mão causou escândalo, arranca a sua mão. Ele é um ato doloroso, físico, que a gente imagina assim, mas eu vou arrancar a minha mão? Se minha mão fez o mal, eu tenho que arrancar a minha mão? Não. Mas foi necessário que Jesus falasse desse termo para que a gente entendesse o grau do sacrifício no sentido de que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, por exemplo. Eu falo que a doutrina espírita traz sempre palavras, frases, né, que não são ao acaso. Orai e vigiai. Se a gente não vigia nosso pensamento, ele voa. E na maioria das vezes ele vai por caminhos que não são o que a gente quer. Por isso, vigiar o pensamento. Por isso, não adianta nós fazer nossa reforma íntima, no sentido de que diariamente, como Santo Agostinho, né, vai dormir. O que eu fiz de ruim? O que eu posso melhorar? E no dia seguinte, o que ele fez de ruim, repara. Tenta melhorar, tenta resgatar o que ele fez aqui nessa encarnação ainda. A gente não pode sair com a conta maior do que nós chegamos. Até porque, depois dessa encarnação, a gente vai ter que ou seguir o planeta Terra no planeta de regeneração, que vai ser muito bom. Eu já estou pensando nisso, eu estou focando em regeneração. Ou se a gente não se converter efetivamente, a gente vai fazer como eles lá de capela, né? Vamos ter que ajudar um planeta aí ainda está chegando para a regeneração, finalzinho da primitivo, né, primitivo para a regeneração, para ajudar lá, porque nós somos inteligentes, né? Nós somos cultos, nós temos conhecimento, e a gente vai ajudar aquele planeta lá atrás. Está começando ainda, né? Porque nós estamos espiando. Se a gente espiar e aceitar, não é no sentido de aceitar, não, o mal acontece, mas é tudo bem, Deus quis assim. Não é isso. Porque se você aceita dessa forma, você não está aceitando. A verdade é aceitar o porquê de aceitar. E entender as provas que nós passamos diariamente. Né? Diariamente. Quantas situações do nosso dia a dia que a gente não se percebe que a gente age mal. Não por vontade, não com intenção, mas por vigilância. Nós temos a oportunidade no nosso dia a dia de praticar o bem a todo momento. Por isso, né? A gente, toda hora a gente se pergunta: eu sou o convencido da existência de Deus, de Jesus, ou eu sou convertido? Né? Qual é o meu papel na doutrina? Qual é o meu papel no mundo? E para mim, que Jesus já falou, reúne todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, que significa seguir as leis de Deus. E ao próximo como você mesmo. Basicamente isso, que é tudo. Ou seja, se a gente se alinha com as leis de Deus que estão na nossa consciência, que a gente já sabe, às vezes a gente esquece, o fim de esquecer. A gente, quantas vezes no nosso dia a dia nós temos opções, né? Eu vou para a casa espírita hoje, que eu tenho que trabalhar lá, e mas tem um churrasco também que me convidaram. Só hoje, né? Só hoje. Não vou na casa espírita todo dia. Toda semana eu tô lá. Mas eu tenho um trabalho lá que depende de mim. Mas só hoje. É um dia só. Né? Vou lá pro churrasquinho, então. Não é que você não possa se reunir com os amigos, com a família. Pelo contrário. A gente não tem que estar na casa espírita só ali, né, com um pensamento único. Não. O nosso primeiro tratamento é dentro de casa, na nossa família. Nós temos tempo de ter apoio e apoiar a nossa família. E vai aumentando. Você apoia a sua família, a sua casa, o vizinho, sua rua, né? A gente vai ampliando nosso atendimento, mas ele começa em casa. Mas quantas vezes nós somos testados, né, no nosso dia a dia, a opções, e a gente faz opções erradas. E depois a gente para pensar.
puxa, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo outro. Mas aí é que eu falo, não é para desesperar. Porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Ninguém aqui é santo. Chico Xavier não dá para. Está lá em cima ainda. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Progredir sempre. Vai tropeçando? Vai. Vai errando? Vai. Mas nós já temos a consciência de saber que errou. E aceitar que nós erramos é o primeiro passo. O segundo passo é mudar. Porque não adianta só aceitar. Eu não sei se você conhece alguém de casa espírita que só fala assim, não, deixa para a próxima encarnação, que essa já foi. Essa não dá mais. Deixa para a próxima, né? Essa já passou, não dá mais tempo. Tem isso? Não, não tem isso. Ela começa diariamente. A doutrina espírita nos ensina que a prática do bem é todo ato em prol do outro. Qualquer ato que você faça. Aí a pessoa diz assim, se eu praticar caridade. Em dinheiro é mais fácil que tem. É mais fácil. Você tira do bolso, normalmente o que você está sobrando, não é o que você tem que dividir. Você vai lá e paga. Agora, e o ouvido? Sabe que o ouvido é uma caridade de graça, que tem um efeito muito maior às vezes? Sabe aquela pessoa que chega para você, precisa conversar com alguém para desabafar e você fica ali do lado dela 1 hora conversando, você não dá uma palavra, mas ouve, ouve. Ao final de 1 hora ela fala para você, foi muito bom conversar com você. Você não disse uma palavra. Mas só o ato de estar ouvindo é um ato tão enorme de caridade que fez um bem enorme àquela pessoa. E você perdeu tempo. Sabe que perdeu mesmo? Olha o ato de caridade. Entender o outro, né? Que a gente fala, né? A gente tem um defeito, nós, quando a gente estuda, de achar entender o outro. É como o outro fosse ruim, né? Vou entender o outro, que o outro tem problema, que o outro. E nós? Aí que eu trago lá do início que eu falei, né? Do escândalo, no sentido vulgar, né? O escândalo é lá de fora, é o outro. Eu estou vendo, é o olhar do outro. E a gente nunca olha para dentro da gente. E aqui fala, né? Nós devemos arrancar do nosso coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. É nossa. Não está sendo dito do outro. Não está falando assim, olha, eu tenho que arrancar a tendência viciosa de você. Eu tenho que arrancar do meu irmão, dele, lá, do meu pai, da minha mãe, do meu. Não fala isso? Não fala. É nossa. Então a importância que a gente tem na doutrina espírita, isso que nos ensina, de vivenciar efetivamente a doutrina espírita, que não é de contemplação. Aí eu brinco assim em palestra, né, que às vezes as pessoas estão no primeiro dia, né? Eu falo assim, olha, não adianta não, já ouviu, não adianta correr agora. Já está entendendo. Porque espírito dá trabalho, não dá? Dá trabalho, porque a gente sabe. A gente sabe. E por que a gente não pratica? É um trabalho árduo. Se fosse fácil, né? Mas não é fácil. E o Deus, né? Nosso Pai sabe nossas dificuldades. Sabe nossas dificuldades. E Ele manda sempre espíritos para nos ajudar. Mas Ele nos ajuda quando? Quando a gente está apto. Se eu estou numa vibração lá embaixo, por escolha própria, né? Eu escolho o que eu quero da minha vida. E nós que somos da doutrina espírita, tendo esse conhecimento, nós temos que nos equilibrar. Se a gente está mal por algum sentido, se a gente sente que alguma coisa está errada, é uma prece, elevar o pensamento. Onde? Qualquer lugar que você queira. Pare ali, faça uma prece, pede auxílio. Essa vibração chega no pensamento e o auxílio vem até você. Agora, se a gente não vê nada disso, né? Não funciona. Eu me lembrei agora que teve um programa na televisão, eu acho, não foi, Poxa, aquele programa que tem de entrevistas, e foi muito interessante, porque tem uma atriz, até fez uma novela das 7 da Globo, e ela falando, contando a história dela, contando histórias. Ela disse que foi para Disney, que os pais pagaram para Disney, e ela gastou todo o dinheiro lá. E na hora de voltar na companhia aérea, tinha que pagar o excesso de bagagem. E ela não tinha nenhum dinheiro.
e falou: olha, eu vou estar saindo agora, você tem, ou você paga ou deixa tudo aí. Ela não podia deixar, e ela ficou naquela: o que que eu faço? O que que eu faço? Falou para a atendente, falou assim: espera um momentinho aqui. E ela foi para um cantinho. O que que ela foi fazer? Foi pedir a Deus. Foi pedir: Deus, me ajuda. E ela, adolescente, me ajuda, me aqui, eu não vou fazer isso. Mas eu queria tanto aqui, queria tanto das coisas do meu pai. Isso é uma forma simples. E ela voltou. Quando ela voltou, uma senhora do lado dela: por que você está demorando tanto? Não, que eu tenho que pagar. Ela explicou: não, que ela tem que pagar aqui, deixa que eu pago para você. E aquela pessoa pagou para ela o que ela tinha que, aquele dinheiro que faltava. Pagou, ela entrou correndo lá, viajou e ela contou essa história. Mas a história não é só essa. Aí o que acontece? Passou para outro convidado. Outro convidado também narrando uma situação de desespero. Uma gravação, o cavalo saiu correndo. E aí, o que que aquela atriz falou para ela? Mas você não rezou, não? Não pediu a Deus? Foi tão espontâneo dela. Mas você não pediu a Deus? Olha só que diferença, né? Então, quando uma pessoa, de uma dificuldade, foi lá no cantinho pedir a Deus o auxílio, né? A outra nem na cabeça pensou num desespero qualquer, numa situação, passou na cabeça dela pedir auxílio. E isso nós estamos aqui hoje, acontecendo com a gente. Quantas pessoas estão aqui no nosso convívio, nas ruas, que estão tão afastadas de Deus, que sequer passa pelo pensamento delas pedir, né? Por isso é importante nós que somos espíritas e o espiritismo ele é de divulgação e nós somos muito tímidos como espíritas, não é? A gente é ali na nossa casa e tal, mas é importante que a gente dê o exemplo, porque aquela pessoa que você se torna quando eu tenho espírito é ser exemplo do outro. Eu sou espírita não de criancinha, embora tenha sido espírita, né, sem saber. Que meus pensamentos eram espíritas e foi me levou à casa espírita justamente eu querer saber mais. E aí você entra na casa espírita, eu brinco que eu entrei como na introdução, aí depois na evangelização passei a ser estagiário da evangelização, aí fui convidado a ser evangelizador, aí você faz todos os cursos, é convidado a ser coordenador de curso, aí depois você é chamado a ser é, participar de mesa mediúnica, depois ser convidado a ser sustentação, depois para ser esclarecedor, depois ser palestrante. Olha o caminho que você vai fazendo, se você quiser. Isso é maravilhoso? Não. É porque você precisa trabalhar muito. Então, nós somos todo momento chamados ao trabalho. Não só dentro da casa espírita, mas a todo momento nós somos chamados ao trabalho. Isso na prática. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de prática do nosso dia a dia, né? Não é só ler, só ver, participar. Tem um vídeo na internet, né, um grupo muito interessante, que é Amigos da Luz, não sei se vocês conhecem, que eles fazem esquetes, né? Humoristas. E tem um muito interessante com o Divaldo, que a menina assistindo lá, vendo o Divaldo na televisão, né? E ela fala: pô, Divaldo, eu assisti todas as suas palestras, eu li todos os seus livros. Aí a televisão fala com ela, o Divaldo fala com ela: eu sei, Alessandro, eu sei que você leu tudo, já viu os livros, foi em todas as palestras, mas levanta da cadeira, você só fica sentada ouvindo. Fica sentada ouvindo todas as palestras, assim, lendo todos os livros, indo a todos os lugares. O que que ela fez? Nada. Então levanta da cadeira e vai trabalhar, né? E o trabalho, ele é amplo, não é específico uma coisa. Você pode trabalhar sem muito alarde, com auxílio. Lembra do ouvido? De ouvir, de estar atento, um olhar cuidadoso para aquela pessoa que tem algum problema, um amigo, um familiar. É a caridade de entender o defeito do outro, sim, mas no espelho. Se eu critico aquele outro por determinadas situações, que será que eu sou igual a ele, que eu estou criticando? Será que eu acuso o outro de ser intolerante? Será que eu sou intolerante? Quando a gente começa a olhar no espelho também que a gente acusa os outros, a gente começa a crescer, porque a gente começa a olhar para dentro da gente, né? Lembra que eu falei no início? A gente olha sempre o escândalo para fora. Aquele outro lá, aquela situação, é sempre o terceiro e nunca nós mesmos. Então, quando a gente tem a oportunidade de olhar para dentro de nós, né, a gente começa a, pouquinho em pouquinho, com o ensinamento da doutrina espírita, né,
o ensinamento de Jesus e com auxílio, né, de muitos companheiros, Chico, que trouxe diversas informações de livros, né, várias comunicações, Emmanuel, André Luiz, Divaldo, André Trigueiro, Arthur Valadares, Haroldo Dutra, várias pessoas contemporâneas hoje, né, que curiosidade, não são médios, são palestrantes, não são médios. Ou seja, não precisa você divulgar sendo médium. Isso não significa você efetivamente dar fé. Você fala não o que você vê, o fenômeno. O fenômeno já não é mais importante como era no passado. É a consciência efetiva do conhecimento, do crer efetivamente. E não só crer como um dogma, né? Sei que cada espírito não tem nenhuma estrutura específica disso, daquilo, outro. Não precisa de roupa específica. Por quê? Somos nós. Aqui a carne, a gente troca de roupa. Eis o espírito. Que espírito somos nós? Né? Então, o estudo de hoje, quando ele fala do escândalo, é muito importante que ele tenha esse olhar para dentro de nós. Que deixemos de ser convencidos para sermos convertidos. Para que a gente converta ao cristianismo, efetivamente, com a doutrina espírita nos auxiliando bastante, e que a gente possa, a cada momento, a cada ato, a cada oportunidade que a gente tenha no nosso dia a dia, trazer a doutrina espírita que está lá na palestra, está lá no livro, está lá naquele ensinamento, para a nossa prática, para o nosso dia a dia. E aí nós vamos entender com uma força muito maior o orar e vigiar. Momento de tensão, de dificuldade, vamos guardar o nosso pensamento e vamos orar, pedindo auxílio. Da reforma íntima, que é sempre fala, né? Mas que efetivamente nos reformarmos. Olhar para dentro de nós. Se a gente está acusando muito o outro, vamos olhar para a gente. Será que a gente faz igual? Ou a gente faz pior? Que assim, em fazendo isso, esse corte de mão tão, né, agressivo, é tão duro, que é uma forma de Jesus nos ensinar o quanto duro é também a nossa reforma, o nosso olhar interior. O quanto a gente tem que efetivamente renunciar, mas não por renunciar por, solto, né? Mas com um objetivo de melhor fazer, de progredir, de avançar espiritualmente. E quando a gente faz isso, a gente se sente bem. Não por obrigação. Eu tenho que ir na casa espírita porque esse é o meu dia de hoje. Eu tenho que fazer as atividades porque eu já prometi que eu vou fazer. Não. Fazer por vontade. Fazer no sentido de integridade, integral. Ou seja, eu vou participar na minha integralidade nessa atividade, porque como espírita eu tenho conhecimento. Olha que uma coisa maravilhosa, né? Nós temos essa oportunidade do conhecimento. E que possamos, então, com esse conhecimento adquirido, a gente possa, então, seguir em frente, praticando a doutrina do nosso mestre nos ensinou. Muita paz a todos. Muito obrigado, meu irmão, por essas reflexões. Realmente você nos deu muito material para pensarmos, né? Então, o momento é de refletir e depois colocarmos em prática, né? Mãos à obra, para que a gente realmente possa crescer, possa evoluir e mudar o padrão vibratório, né? Porque os escândalos são muitos e nós já patrocinamos muitos deles. Então, está na hora de crescer, de auxiliar em vez de atrapalhar. Então, o Exatamente. Senhor abençoe você, leve o nosso abraço à casa de Chico Xavier, aos companheiros de lá, e que possamos aqui contar sempre com a tua presença, né? Sempre nos ajudando, deixando aí essas ideias para que a gente possa ir pensando, pensando e fazer melhor, né, do que já temos feito até agora. O Senhor abençoe a todos nós. Bem, meus irmãos, vamos encerrar aqui a nossa reunião pública da noite de hoje. Mais uma vez agradecendo ao nosso irmão Francisco por ter aceito o nosso convite. E eu vou pedir para a Carmen. Carmen, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Sim, claro. Então, aqui estamos juntos mais uma vez para mais uma lição do Evangelho. E o nosso amigo nos trouxe muitas questões, um paradigma muito sério para nós, convencidos ou convertidos, que isso possa incomodar, porque a doutrina espírita é uma doutrina para incomodar, para nos incomodar.
Então, só temos a agradecer, estarmos aqui hoje, nessa noite, reforçando essas lições que acredito muitos de nós aqui já lemos muitas vezes, mas como é bom outra pessoa trazer a sua reflexão e que a gente possa sair dessa noite de hoje muito pensativos, conscientes daquilo que é o nosso papel aqui, daquilo que aqui viemos fazer, desenvolver, as obras que precisamos trabalhar, seja ela como estudo, como desenvolvimento de qualquer sorte que seja, de caridade, e que só temos a agradecer, Senhor, mais essa noite, mais esse estudo e mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Deixamos aqui o nosso abraço para a nossa irmã Geisa, para o Fernando, para a Joana, para o Alberto, para a Denise, Carlos, Oswaldo, Ana da Silva Nascimento, e que assim possamos estar sempre juntos, procurando crescer, porque, como ele deixou claro, nosso amigo Oswaldo, sozinho fica difícil. Precisamos caminhar juntos, sempre olhando para frente e para o alto, né? Então, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine sempre. Ó, um beijo no coração de todos. Muita paz. Boa noite, Tchau. um beijo Boa a noite. Para todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. E amanhã estaremos de volta às Tchau, tchau. 16 horas para continuarmos os nossos estudos. Tchau, meus irmãos. Tchau. Tchau, tchau.